Quem é do espectro autista ou tem parentes ou amigos do espectro, provavelmente já ouviu falar sobre alterações sensoriais no espectro autista. Mas o que poucas pessoas falam sobre isso é que as alterações sensoriais podem trazer um prejuízo muito grande para a vida íntima, para a vida sexual da pessoa do espectro autista e de seu parceiro ou de sua parceira. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu sou o Dr. Lincoln César Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana pela USP, atendendo presencialmente na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. Se você gosta desses assuntos de saúde mental, de sexologia, já convido vocês a entrarem no canal, se inscreverem e participarem e me acompanharem aqui toda semana. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho a respeito do transtorno do espectro autista, o TEA, né, famoso TEA, e as questões de sensibilidade, né, de hipersensibilidade sensorial, ou de hipossensibilidade sensorial, e no que isso afeta a atividade íntima, a atividade sexual de pessoas que são do espectro autista, né, quando se relacionam entre si, ou quando se relacionam com pessoas que não são do espectro autista, chamadas de neurotípicas. Então, assim, eu vou começar explicando um pouquinho, falando rapidamente sobre o que é essa hipersensibilidade sensorial, que é típico do TEA. Hipersensibilidade sensorial é que a pessoa que tem essa característica no TEA, ela acaba tendo a percepção de certos estímulos sensoriais, como o toque físico, como sons, por exemplo, sentindo, dependendo da intensidade, sente aquilo como desconfortável e às vezes como uma dor mesmo, como se fosse uma dor física, uma sensação que causa uma angústia muito grande. Então, essa é a característica que a gente chama de hipersensibilidade sensorial. Lembrando que algumas pessoas com TEA têm o contrário disso, a hipossensibilidade sensorial, mas isso eu não vou entrar nessa questão da hipossensibilidade hoje. Vamos falar mais da hipersensibilidade. Esse é um assunto, o TEA e os aspectos afetivos e sexuais, tem muita coisa, muita informação assim que liga essas questões da vida afetiva, a vida sexual e o transtorno do espectro autista. Nesse vídeo eu vou estar falando mais especificamente a respeito, principalmente do TEA de nível 1 de suporte, pessoas do TEA nível 1 de suporte, mas que também pode ser útil para as pessoas com TEA nível 2 de suporte. Então, a gente está falando de uma situação entre duas pessoas se relacionando. Vamos pegar um exemplo aqui de um casal heterossexual, onde, vamos supor, a parceira é do espectro autista e o parceiro não. Então, começa a primeira questão, é assim, muitas vezes num relacionamento, isso é muito comum a gente que trabalha no dia a dia com questões de psiquiatria e sexologia, a gente atender pessoas que têm alguns traços autistas ou têm o diagnóstico do TEA nível 1, nível 2, que é o que eu estou me referindo mais aqui, nível 1, nível 2, e que a pessoa tem um relacionamento e que o parceiro ou a parceira que não tem o TEA não conhece detalhes, não sabem, eles não conhecem detalhes das alterações, dos prejuízos que o espectro autista pode causar. E muitas vezes, por esse desconhecimento, esse encaixe afetivo e sexual acaba se complicando. E quando se fala de hipersensibilidade sensorial afetando um relacionamento afetivo ou sexual, normalmente o que se fala é sobre normalmente o toque físico. Então, uma coisa bem comum. Às vezes a pessoa não tolera que pegue na mão. Às vezes a pessoa não tolera um contato físico mais próximo, algo um pouquinho mais íntimo. Não tolera um beijo, mesmo que um beijo suave. A pessoa não tem uma tolerância, tem um desconforto com esse contato físico. Do mesmo modo, né, que muitas pessoas com essa hipersensibilidade, elas podem ser muito sensíveis a certos sabores, a certas texturas, a certos sons. Então, quando a gente fala de intimidade sexual, né, a intimidade sexual, quando ela é ótima, ela envolve
o uso dos sentidos como um todo, né? Visão, audição, o tato, o paladar, o contato físico envolve tudo isso. E na hipersensibilidade sensorial as coisas podem começar a se complicar. Então, comentando mais uma vez, costuma-se falar sobre o toque físico suave, o beijo suave, um pegar na mão, uma aproximação, um abraço, que pode gerar muito desconforto na pessoa do espectro autista. Mas quando a gente vai para a questão mais no dia a dia, nós que trabalhamos com essas pessoas e com as suas dificuldades afetivos sexuais, as pessoas trazem coisas que vão bem mais longe do que isso, então eu vou dar uma descrição aqui rápida para vocês possam entender melhor. Uma pessoa do espectro autista, ela pode ter a seguinte queixa, né? Vou dar uma descrição de paciente aqui para vocês, vai ficar mais claro. Uma paciente mulher chega e se queixa, olha, quando a gente está no contato físico, na relação sexual, eu tenho desejo, eu tenho prazer na relação, porém, quando a gente começa a ter a relação, começa a ver o aumento do calor do corpo, né? Começa a ver a sudorese, né? Os corpos começam a ficar suados, existe muita fricção, começa a aumentar o contato físico em função dos movimentos sexuais, e tudo isso começa a gerar uma sobrecarga sensorial, né? Então, o toque físico mais forte, mais o aperto, tudo aquilo que envolve uma relação sexual, né? O pegar, o tocar, o apertar, o aumento da temperatura corporal, que é típica, né, nos contatos físicos íntimos, pelos movimentos sexuais e pela própria excitação, o suor do corpo, os sons que as pessoas emitem durante a relação e mesmo as secreções, né, aquilo que é expelido pelo corpo, as secreções genitais, tudo isso pode ser foco de desconforto e sobrecarga sensorial. Então a pessoa pode chegar e agora dando um exemplo de paciente, e dizer para a gente assim, olha, começa a esquentar o corpo, aí aquele suor, lembrando que para muitas pessoas que não são do espectro autista, o suor durante a relação é algo que a pessoa aprecia, a pessoa às vezes se excita com o suor porque aquilo ali é um sinal da intensidade do contato físico. Mas a pessoa do TEA pode dizer assim, não, isso me incomoda, aquela coisa úmida, pegajosa, aquele corpo sobre o meu, pegajoso, quente, isso me gera um desconforto muito grande, faz com que eu, às vezes, tenha que tolerar isso para poder levar a relação sexual até o orgasmo. Uma outra queixa que a pessoa com TEA pode apresentar também a respeito da relação íntima, por exemplo, em relação ao contato com o conteúdo ejaculatório, com o conteúdo espermático, porque ela pode ter aquilo como algo desagradável. Às vezes a pessoa fala para a gente, a textura me incomoda, me dá uma sensação horrível tocar naquilo. Então, quando se trata de sexo oral, por exemplo, ou mesmo penetrativo, a pessoa precisa se livrar rapidamente daquele contato. Então, às vezes a mulher diz assim, quando acontece a ejaculação, eu preciso tomar um banho rápido para sentir que aquilo não está em contato com o meu corpo. Ou no sexo oral, se acontece uma ejaculação na cavidade oral, a pessoa às vezes tem aversão, ânsia de vômito, chega a ficar com muito desconforto. Então, essa é uma queixa assim, também de uma hipersensibilidade sensorial. Uma outra queixa, que pode ser tanto masculina quanto feminina no TEA, é a pessoa, por exemplo, a mulher que se queixa que tem uma hipersensibilidade tátil no clitóris. Então, é normal nas preliminares ou no sexo oral, o homem fazer um sexo oral na parceira e com estimulação do clitóris, ou fazer uma estimulação manual do clitóris durante a relação sexual. E às vezes a mulher tem uma hipersensibilidade bem na região genital. Então o toque físico ou um toque contato direto no clitóris causa um enorme desconforto. Em vez de provocar uma reação de prazer, provoca uma reação aversiva, um mal-estar enorme, como se fosse uma dor. E a pessoa acaba tendo que interromper naquele momento ou pedir para o parceiro que não toque de maneira nenhuma no clitóris, para poder ter uma relação sexual que ela sinta prazer.
Pode acontecer com o homem também no pênis, com essa hipersensibilidade também na glande, causando um certo desconforto, que gera um problema ainda mais complicado. Então vocês podem ver que quando se fala sobre a questão da hipersensibilidade sensorial, quando se fala só do beijo suave, do toque físico, de um abraço, está se falando da superfície da questão, porque a hipersensibilidade sensorial ela pode se manifestar de muitas maneiras num contato íntimo de um casal e trazer problemas bem importantes. Inclusive quando termina a relação, né? Quando normalmente existe aquele famoso dormir de conchinha ou ficar abraçado depois da relação, aquela coisa relaxante. Às vezes a pessoa com TEA chega e diz assim, ó, para mim não dá. Ali já houve para mim um esgotamento sensorial, o que eu podia tolerar, já tolerei. Então eu preciso que a pessoa se afaste de mim, eu não posso ficar abraçado, não posso ficar de conchinha, eu preciso desse distanciamento para me sentir confortável. E aí o parceiro ou a parceira que não tem TEA se sente rejeitado, sente aquilo como uma rejeição. Então, às vezes, quando isso não é conversado ou quando as pessoas não conhecem esses detalhes, isso pode trazer bastante problema na vida íntima de um casal. Então, obviamente, quando se trata desse tipo de dificuldade, para resolver isso, o primeiro ponto é a informação, como a gente está trazendo aqui, as pessoas saberem que isso existe, que isso pode acontecer, e que a pessoa com TEA não tem culpa de ser assim, as coisas são assim. E aí, a partir desse conhecimento, buscar os ajustes e os encaixes necessários. Né? Quando as pessoas têm essas dificuldades, a gente que trabalha nessa área, a gente procura orientar o melhor possível, fazer o máximo possível para ajudá-las. Né? Então, é por isso que eu achei que era importante trazer esse assunto aqui. Né? Eu trouxe hoje só para falar dessa hipersensibilidade sensorial no TEA. Vou trazer mais vídeos sobre TEA e questões sexuais diversas aqui, mas hoje foi digamos assim, foi nosso primeiro vídeo relacionando o transtorno do espectro autista com questões afetivas sexuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se acharem útil para alguém que vocês conhecem, compartilhem o vídeo. Se gostaram do assunto ou gostam de assuntos de psiquiatria e sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações. Se quiserem, enviem seus comentários, suas perguntas, a gente vai procurar respondê-las sempre que possível. E é um prazer, um privilégio sempre tê-los aqui no canal, ok? Então eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.